Meu pai, ele tinha um irmão, são dois irmãos, trabalhavam na roça, os dois, né? Meu pai é Inácio Pedro Balti e o irmão era Tiago Pedro Balti. E os dois trabalhavam, né, na roça e a gente foi criado, todo mundo junto, as duas famílias juntas, né? Aqui na roça, trabalhava na roça, eu estudava na escola ali na Conceição, a dona Inácia era professora e pouca gente morava na Conceição, bem pouquinha gente, então a gente foi criado na roça. Aí com 14 anos eu fui dar aula na licença da minha irmã, na licença maternidade, que ela teve a Cacilda, Maria Cacilda. Naquela época as pessoas não pagavam, o governo não pagava licença, era a professora que tinha que pagar por conta dela. Aí comecei a trabalhar com 14 anos, e mais meio período eu trabalhava na roça, meio período eu trabalhava como professora. Era uma menina, né? E dava aula para a primeira, segunda, terceira e quarta série, aí na escola da Bela Vista. E aí teve a quinta série na Penha, eu estudei a quinta série e depois não tinha mais como estudar, porque não tinha ginásio em Pissarras. Aí depois veio o ginásio em Pissarras, eu estudei, com 18 anos eu fui trabalhar na prefeitura, no INCRA, trabalhei na guarda urbana, depois eu fui trabalhar de telefonista. Teve um posto telefônico, eu fui a primeira telefonista de Pissarras, trabalhei 14 anos. Mas eu trabalhava meio período e meio período eu dava aula no Colégio Alexandre Figueiredo, no Henrique Assis, na licença das professoras também. E depois eu fui para Conceição, e aí eu trabalhei na escola da Felicidade, no lugar da dona Inácia. Lá na Felicidade tinha eu de professora e as filhas do seu Poçani, a Sônia. Eu trabalhei ali na licença delas. Depois eu fui para a creche, que teve uma creche na Conceição, eu fui ser secretária. Depois eu fui diretora da creche. Aí nesse período aí, eu fui para o estado, trabalhava meio período no estado e meio período no município. Aí ajudei a fundar a PAI, lutei pela PAI. O seu Nelson quando eu entrei na prefeitura, quem era prefeito era o seu João Santos, ele ficou 3 anos. Depois foi o seu Aurélio Macedo, ficou 4 anos. Em 76 foi o seu Corsani, ficou 6 anos. Depois voltou o Neneco de novo. Aí o Neneco saiu, entrou o seu Nelson fundou a PAI. E eu queria uma PAI, porque em Pissarras tem bastante crianças excepcionais. E não davam muita convulsão, e não tinha tratamento, as mães não trabalhavam, não davam conta de cuidar. Era muito difícil para as mães cuidar daquelas crianças na PAI. Aí comecei a me interessar pela PAI, fui a Itajaí, saber como é que funcionava, como é que fazia para ter uma PAI. Aí o Roberto era secretário da Educação, e aí comecei a ver que Barra Velha tinha uma PAI, por que nós não podíamos ter? Aí o seu Nelson dizia que era difícil, tinha que ter carro, tinha que ter psicólogo, tinha que ter professores que soubessem cuidar dessas crianças. Eu lutei muito pela PAI. Eu levei meus alunos, todos foram no médico, no neurologista em Itajaí, eu arrumava neurologista, eu arrumava óculos para ele em Florianópolis, eu batalhei pela PAI. E aí teve a PAI, eu ia buscar os alunos de Kombi, a Kombi estava caindo os pedaços, a gente via pedindo na população para arrumar aquela Kombi para os empresários, e a casa era alugada, tinha que esperar o veranista sair da casa para voltar a ceder a casa para a gente. O seu Vitor Zimmermann foi uma pessoa muito boa, que lutou muito pela PAI. Ele tinha um filho com deficiência, então ele sabia o valor de um aluno de APAI. Então eu lutei muito, muito pela PAI. E aí
A PAI demorava muito para começar a funcionar, aí a secretária de Educação disse que nós tínhamos que fazer um levantamento, que aí veio o CIEF. O CIEF foi uma escola que veio para tirar as crianças de rua. As crianças estavam pedindo no mercado, ficavam o dia inteiro na rua pedindo. Aí nessa época aí já era o seu Neneco. Sabe, quando terminou a gestão do seu Nelson, o Neneco ganhou de volta a eleição. Aí o Neneco fez essa escola e lutou por essa escola. E a gente, as crianças tinham período integral, almoçavam, tinha marcenaria, tinha artes. As crianças ficavam o dia inteiro na escola. E eu lutei muito por essa escola. Trabalhava o dia inteiro, saía às 7 da noite, inventei de fazer uma estopa para ter dinheiro para a gente comprar as coisas que faltavam para o CIEF. E o Robson, a Mailda era a diretora do CIEF quando começou, e o Robson era o adjunto, e nós lutávamos muito, nós três, por esse CIEF. Aí trabalhei, aí como a PAI demorava a começar, a gente quando chegava em fevereiro tinha que ir para a escola, trabalhar na escola, e aí depois é que a PAI começava, a gente ia para a PAI. Só que como o CIEF precisava muito também de mim, eu fiquei no CIEF, não fui mais para a PAI. E me aposentei, trabalhei no CIEF, depois eu trabalhei como professora de artes, aí fazia bordado, crochê, ajudava na marcenaria e me aposentei pelo CIEF. Depois de aposentada, eu fui voluntária, encaminhar junto na PAI, sempre ajudo as pessoas, eu ajudo as pessoas hoje a fazer as pessoas idosas, às vezes não tem INSS e não tem ninguém que ajuda a arrumar os documentos. Eu ajudo as pessoas a arrumar documento, sou voluntária, levo para o Duda. O Duda é advogado, hoje ele é advogado pela Câmara, mas ele era advogado particular. E o Duda ajuda não cobra nada para fazer as papeladas, porque hoje o advogado cobra um X antes da senhora fazer um documento, eu quero me aposentar. Para ver se vai dar certo ou não, eles têm um X que cobram para dar entrada, né? O Duda não cobra nada. Se deu certo, ele tem os honorários dele, se não dá certo, ele não cobra nada. E eu sou voluntária e tenho arrumado bastante aposentadoria para pessoas que às vezes precisam lá um documento da roça, vou atrás, vou junto, pago Uber, vou lá naquela escola, vou naquela igreja, vou no cartório, vejo se aquele documento tem, se não tem, luto pelas pessoas que precisam se aposentar e não tem condições e não tem ninguém para ajudar. E eu me sinto muito feliz, eu sou casada, tenho 2 filhos, o Rodrigo tem 41 e o Diego tem 37. Meus filhos são uma bênção, são trabalhadores, são honestos, não têm vícios de nada, nem de cigarro, nem de futebol, só trabalho os meus filhos. E eu sou muito voluntária, sou muito humana, sou muito família, sou prima do prefeito, sou amiga da família, sou uma pessoa evangélica, sou da igreja quadrangular, sou uma pessoa que oro muito, muito, muito pela cidade, pelos meus amigos, pelas autoridades, e sou muito feliz, sou uma pessoa que gosto de andar, que gosto de participar. Não estou morando atualmente em Pissarras, mas vivo em Pissarras, sou assim, amiga de todos, sou amiga dos meus encontro-alunos que me abraçam, que bom que vi a senhora. E vou contar um pouquinho da cidade de Pissarras, né? Eu nasci na Conceição, o meu pai e o meu tio e o seu Domingos, avô da Ilha, foram os primeiros moradores da Conceição, né? E eles fundaram a Rua da Conceição. E a gente trabalhou junto fazendo essa rua, que hoje, né,
uma rua já asfaltada, movimentada, que hoje ninguém conhece mais ninguém. E Pissarras era aquela época que a gente foi criança, eles davam aqueles lances com a rede, tirava aquele charuto, tainha, aquele monte de peixe na areia. O Alexandre, ele era vereador, Alexandre Figueiredo, ele me pagava uma caçamba e levava para distribuir essa sardinha lá no interior. Pissarras era um lugar assim, de muita fartura de peixe, era um povo muito unido, faziam grandes festas no centro, na igreja Nossa Senhora da Paz, tinha aquelas festas, que era aquela fogueira enorme, acendida por foguete a jato. O Alexandre é que patrocinava essa festa, esse foguete que fazia. Era uma pessoa, o Alexandre é filho de Pissarras, era uma pessoa assim que participava muito da festa. Os Pintos, Figueiredo, eram as pessoas assim que estavam sempre presentes, era muito unido. Tinha assim os veranistas que vinham para a praia, eles vinham em dezembro e ficavam até março, né? Todo mundo conhecia os veranistas de São Paulo, por exemplo, o pessoal da Sadia, que ainda tem casa na praia, né? Que a gente ainda tem amizade com veranista. Hoje ainda encontro o pessoal da Sadia, quando eu desço na praia, ainda vou lá visitar eles. E tinha os Marcato, a família Colim, a família, muitas famílias antigas, que a gente ainda encontra os filhos, os netos, né? Então, na época de Pissarras, todo mundo se conhecia, né? Porque, assim, os veranistas também iam no comércio e vinham, assim, era unido, né? Pissarras era pequena, mas que todo mundo se conhecia, né? E o meu tio, então, veio morar no centro, morava na Conceição, depois veio morar no centro. E o filho dele, o Juvenal, que é o pai hoje que já é falecido, né? E é o pai do Tiago, né? Então, o Tiago é Balti. E o meu avô veio da Alemanha, meu bisavô veio da Alemanha, né? Ele mais outro irmão, que existe uma família lá no Rio Grande, que a gente não conhece, mas tem um colégio com o nome de Gabriel Balti, que eu pesquisei. E, então, da família Balti no Brasil, os Balti de Pissarras e Joinville são o mesmo Balti da nossa família. E lá com certeza esse Balti que foi lá para o Rio Grande, ele não devia ter filho, porque existe um colégio Gabriel Balti. A única coisa que tem de Balti para lá é esse. O resto do Balti aqui somos nós que somos a nossa família, né? E eu tenho a minha irmã Maria Francisca Balti, que já é falecida, e tenho meu irmão Adão, que faleceu também ano passado de câncer, e tenho viva a minha irmã Carolina, né? E tenho a Cida. E da parte da minha mãe também, meu tio, a minha mãe só tinha um irmão e uma irmã, também já são falecidos, né? Mas eu todo mundo me conhece, gosto de conversar, gosto de andar e gosto de ajudar aquele que precisa também. E é onde eu vou, me sinto bem, e sou amiga de todo mundo. Eu sou estelita, né? Queria mais fazer alguma pergunta? Sim. Quais as maiores transformações dessa época que a senhora era mais novinha aqui, né? Era mais militante, que a gente chama hoje, pela causa das crianças? Antigamente eu trabalhei em várias escolas, né? Eu trabalhei na Bela Vista, eu trabalhei na PAI, mas eu sempre trabalhei na prefeitura, eu nunca saí da prefeitura, sabe? Sim. Eu sempre fui funcionária da prefeitura, mas eu trabalhava paralelo em outras escolas. Trabalhei no João Batista Paiva, que foi muito bom lá na armação. Quando eu trabalhava lá de telefonista, eu trabalhei no Henrique Assis, várias licenças. O Haroldo me chamava para licença, porque naquela época tinha poucos professores, e o professor que tinha, ele era efetivo. Aí não tinha quem substituía. Aí o Haroldo me chamava para mim substituir. Geralmente eu trabalhava de tarde e de noite na prefeitura, de telefonista,
E de manhã eu trabalhava, ou trabalhava no Alexandre, ou trabalhava na Penha. E a diferença que eu acho de hoje, de antigamente, que hoje todo mundo é motorizado, né? Eu trabalhei na Lagoa, ia de bicicleta, grávida, dia de chuva como hoje, não dava para a bicicleta, era barro vermelho, tinha que levar um pauzinho para tirar o barro da bicicleta. Então era melhor ir a pé, né? Eu conversei nesses dias com o Jean, professor de Educação Física, trabalhou comigo. Olha, só que não é motorizado, porque todo mundo é motorizado, e falta que é um fim de mundo. E a gente, naquela época, dava aula e não faltava, né? Lutava. Eu lutei hoje é o posto de saúde da Conceição, mas eu lutei pelaquela creche, fazendo só pedágio. E o Beto Carreiro me ajudou também muito, eu ia lá pedir para ele ajudar a pagar o terreno, a casa, porque o homem vendeu a casa e um terreno, que hoje é o posto de saúde da Conceição, porque a creche Cinderela, ela estava do lado da escola. E a escola era de madeira e a cerquinha era de bambu. Assim. E aí as crianças afastavam e saíam para fora. E aí tinha a usina carregava cana e o caminhão quase atropelava essas crianças. E naquela época o governo não dava merenda para as crianças. A gente tinha que pedir. As crianças tomavam lanche de manhã e à tarde, às vezes não tinha lanche, então a gente ia pedir na Mevep, ia pedir nos restaurantes. Tinha um restaurante do Gaúna, que ele dava pé de galinha, pescoço para a gente fazer sopa. A gente pedia verdura. O comércio era pequeno, mas o comércio ajudava a gente. Então, vou sair vou fazer arrumar uma creche, vamos sair dessa beira da rua, porque a usina, a Usat, naquela época, os caminhões carregavam cana, e a criança saiu da cerca e atravessou, ficou entre a Julieta e a carreta. E aí o homem viu pelo retrovisor e a carreta foi encostando, ficou encostadinho no menino. O menino ficou entre as duas rodas. Aí eu disse, vou lutar por ele. Comecei a fazer pedágio, ia lá no delegado, o delegado disse que não era legal, mas que ele ia apoiar. Às vezes mandava soldado, às vezes não mandava. Aí o Beto Carreiro passava, me ajudava. Às vezes aquele mês eu não tinha para pagar o homem do terreno. E eu ia lá no Beto Carreiro, ele me ajudava. Ele foi assim, era muito meu amigo, sabe? E aí ele ajudou muito, porque eu conhecia ele, porque quando Pissarras só tinha o posto telefônico, ele vinha para Pissarras, ficava hospedado no Imperador, e aí lá no Imperador eu levava o recado para ele. Ele passava lá, pedia para me ligar para Blumenau, para a malharia. Aí eu ligava e amanhã de manhã ele estaria em Blumenau. Eu ia dar o recado para ele, então eu tinha sempre bastante amizade com ele. Aí eu ia lá e pedia as coisas para ele, ele sempre ajudava. E o seu Vitor Zimmermann, ele era um homem assim, muito humano, muito mesmo. Ele ajudou muito, 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 muito. Tudo que a gente pedia, ele ajudava. E aí ele me ajudava também, dava naquela época R$100, era um grande dinheiro para ajudar a pagar essa casa. Aí o seu Neneco também tinha um terreno ali em Santo Antônio, atrás ali da supermercado, ele também deu aquele terreno para mim, vendeu para ajudar a pagar. Então, é assim, sempre lutei para ajudar aquele que precisa. Legal. Com relação às comidas típicas aqui da cidade, quais que a senhora acha que tinha antigamente e com o tempo foi se perdendo, qual que manteve sobre a culinária? Antigamente todo mundo tinha engenho de farinha, né? Todo mundo fazia a tapioca no forno, né? Que hoje não tem, né? E as comidas hoje ainda tem nos restaurantes, né? Que é o peixe frito, né? Eu não como pirão com peixe, né? Mas o meu marido ainda come pirão com peixe, né? Mas o pessoal antigamente comia muito pirão com peixe, né? Pirão antigamente era pirão e peixe assado, peixe frito, né?
Hoje quase ninguém faz, né? Barra Velha ainda tem a festa do pilão, né? Tem. Que a gente quer comer um pilão, vai na festa do pilão de Barra Velha, né? E com relação às festas aqui, o que antigamente era feito para se divertir aqui os jovens? O que tinha de festa, de encontro, o que se divertia? Antigamente tinha a festa de Santo Antônio, que hoje tem, né? Mas a festa de Centro de Pissarras era muito interessante, que a fogueira era bem alta e era acendida com foguete a jato, né? Todo mundo ia para ver essa festa, né? O sábado, na véspera à noite, né? E tinha também a festa Nossa Senhora do Rosário, né? Que hoje quase não tem, agora parece que tem em Santo Antônio, né? Mas as coisas vão mudando, né? As cerimônias de casamento e de funeral teve alteração? Porque é costume das cidades pequenas, principalmente, a gente ter cortejos, né? Tem sempre já alguma forma de fazer diferente das grandes cidades. Era feito em casa, né? Era feito o funeral na casa, hoje era na capela, né? Que deveria ter uma capela aqui perto da Univale, né? Porque às vezes tem pessoas que têm carro, mas tem pessoas que não têm. Devia ter uma capela aqui perto da Univale, onde o pessoal pudesse. Mais perto, aquela é muito contramão, né? Todo mundo reclama daquela capela longe do centro, né? Devia ter uma capela mais perto. Verdade. Com relação à saúde, a senhora mencionou sobre toda a luta da senhora para desenvolver um postinho, né? Como que era, até antes do postinho? A pessoa ficava doente aqui em Pissarras, como que se tratava? Onde que buscava? Aí ia na farmácia do Seu Osório. O Seu Osório, ele era um farmacêutico. Não lembro se ele era formado, é o pai do Delcio do Imperador. Não lembro se ele era formado, mas todo mundo ia buscar o remédio lá, e o remédio dele era remédio homeopático. O remédio dele curava, não sei se era fé, o que era, que o remédio do homem funcionava. Todo mundo ia comprar na farmácia Osório. Meu pai, um dava uma dor na barriga, um dava febre, outro dava dor de cabeça, dor de dente, tudo era o remédio lá da farmácia, e o remédio curava. E era, não sei se o remédio era fé, mas o que o remédio funcionava, funcionava. Antes de ter posto de saúde. O primeiro médico aqui foi o Dr. Luiz, né? Fayad. Ele chegou aqui, acho que em 72, uma esposa muito linda. Eu nunca vi uma mulher tão linda quanto a mulher do Dr. Luiz. Muito linda. Nunca vi assim, simpatia, uma bênção de mulher. E aí o Dr. Luiz chegou, foi o primeiro médico. Aí funcionava na prefeitura. O posto telefônico, o INCRA, o guarda municipal, a prefeitura, né, em si, a delegacia, atrás estava a cadeia, tudo grudado na prefeitura. E o posto de saúde. O primeiro médico foi o Dr. Luiz, e a primeira enfermeira foi a Iracema Francisco, que está bem doente, né? Foi a primeira enfermeira, foi a Iracema, o primeiro médico foi o Dr. Luiz. O Dr. Luiz era um médico, que ele está muito doente, né? Que entendia de tudo, era igual o seu Osório. O Dr. Luiz, ele conhecia sarampo, ele conhece catapora, ele conhece furúnculo, ele conhece tudo quanto é doença. E o meu filho estava doente, cheio de furúnculo, e aí ele tinha plano, foi em Joinville, operou, cortou. Vamos no Dr. Luiz. Mas o Dr. Luiz não entende nada de furúnculo. Entende sim. O Dr. Luiz entende de tudo. De tanto eu ter mal, meu filho veio comigo, o Dr. Luiz. Paguei uma consulta. O Dr. Luiz era aquele médico que, se você não tinha dinheiro, também consultava. Não era só quem tinha dinheiro. Aí vindo o Dr. Luiz, ele disse, eu nem sabia que furúnculo pegava. Que furúnculo pega de um para o outro. Aí, doutor, pega, tem que separar a toalha, tudo quanto é coisa. E aí, deu 4 comprimidos que ele tinha lá, de amostra grátis, e deu
uma receitinha para comprar um... Ah, doutor, tão caro, R$600, essas duas caixinhas dessa com 4 comprimidos. É caro, mas vai fazer efeito. E graças a Deus, meu filho só tomou os 4 que ele deu de amostra grátis e nunca mais teve furúnculo. Então, o doutor Luiz é um homem que entendia bastante e vai fazer uma falta grande para o pessoal. Quem é de Pissarras, que era atendida por ele, está doente, muito doente, e não está mais atendendo. Tenho orado muito por ele, Deus, né, cure as enfermidades dele, que ele volte a trabalhar. É isso que tem. Amém. E quanto a lendas, mitos, é normal aqui no Brasil a gente tem muito folclore, né? O folclore é bem forte, né, em todas as regiões do Brasil. E o que se acreditava? Aqui se acreditava no lobisomem. Olha que fulano viu lobisomem, ciclano viu lobisomem, aqui tinha muito lobisomem. Que viu a mula sem cabeça, também aqui. Antigamente, que não tinha luz elétrica, meu Deus, aparecia muita coisa. O boitatá, um clarião, né, o boitatá. Às vezes era até a lua, né, aquele clarião. E o pessoal tinha do lobisomem, meu Deus, ainda hoje, fulano de tal era lobisomem, sei lá se quer dizer que tinha essas coisas, né. E o desenvolvimento político e econômico aqui da cidade? Porque a pesca era e ainda continua sendo forte. Mas o que as pessoas normalmente faziam para viver, para sobreviver aqui? Quem era da roça plantava, né? Plantava mandioca, plantava milho, feijão, arroz. A farinha se vendia, né? E, por exemplo, queria vender, quem criava galinha, meu pai, por exemplo, fazia um cambulhão de galinha nas costas, ia daqui em Itajaí vendeu a galinha. E a farinha também, né? Era vendida, as coisas levavam para Itajaí, as coisas antigamente, mesmo que Pissarras não era nem município, pertencia a Penha, levavam para vender. Penha também era um lugar pobre, então não vendiam aqui, vendiam levavam para Itajaí. Às vezes de carroça, às vezes nas costas, iam para Itajaí, iam a pé, né? Levavam as coisas a pé para vender em Itajaí. E plantavam, e o pescador, eles pescavam, e aí vendiam, quando era verão, vendiam para o beiranista, e quando era inverno, eles trocavam com farinha, trocavam com o pessoal lá da roça, com batata, com feijão, com arroz, para os alimentos do pescador. Então ele trocava o peixe pelos alimentos. Meu pai trocou muito peixe com eles. Aqui tinha os pescadores, tinha o seu Lirito, que era um homem já de idade, e o seu Dário, que eram pessoas já, que eram pescadores antigos, né? Tinha ali o seu André Inácio, tinha os pescadores antigos, que eles pescavam tanto, naquela época era com canoa, né? Com bateira, né? E aí eles botavam a rede, e aí pescavam. Naquela época vinha muito peixe, assim, vinha um monte grande de peixe. Então, eles trocavam com alimento, não era assim, não era por quilo, era por quarta, né? Uma quarta de farinha, meio saco de peixe, né? Era assim. E em Pissarras tinha o pai do seu Udo tinha uma loja de tecido. Hoje, ali na ponte, era chamada Parada, porque as canoas vinham de fora e traziam, por exemplo, a querosene vinha de fora, vinha de Itajaí, por ali pelo rio, né? Entrava no mar. E ali era chamada Parada, ali onde a pessoa ia lá levar o alimento para vender também, trocava com o pessoal que trazia a carne seca, que vinha, o pessoal, meu pai, por exemplo, matava um boi, aí eles vendiam em quarto, né? Vendia por alguém do centro e tal, ou então escalava e vendia a carne seca, né? Carne do sol, né? Que era a carne do sol. E a carne seca mesmo com sal, eles compravam, que vinha por barco, e ali o nome daquilo ali na ponte, era o nome de Parada, onde
onde as pessoas se encontravam para vender os produtos. Ali tinha aqui na ponte na ponte aqui do Sinaleiro, tinha também uma venda, né, um armazém grande, que também vinha de canoa, o pessoal vinha trocar alimento, e lá tinha um nome de parada. Aqui era a ponte do João Bento, e lá onde hoje é o trevozinho ali que vai para Penha, vai para Itajaí, vem para Pissarras, ali o nome era parada. E nós não dizia, hoje é o Itacolomi, mas antes era o norte, né? Nós não falávamos, Itacolomi não existia para nós, fulano era o norte. E ali para o norte não havia, era um areião, não tinha rua, não tinha nada, né? Era só matinhos baixos, né? Que ali onde é o fora, aquilo ali era tudo umas árvores baixinhas. E minha avó, ela tinha bastante terra, ela tinha aqui da ponte na praia. Como naquela época não tinha aposentadoria, eles vendiam pedacinhos para ir sobrevivendo, né? E o meu pai, da família do meu pai, já era porque os terrenos do meu pai começam quase lá na BR e vai até lá em cima do Morro do Rela, né? Lá antigamente Conceição era o Rela, não era... Hoje ninguém fala no Rela, mas é que fulano mora no Rela, não existia Conceição. Conceição porque a minha avó tinha um santo, o São Sebastião e a Nossa Senhora da Conceição. Aí assim em dezembro eles faziam, naquela época era um terço, faziam um terço, dia 20 de janeiro para o São Sebastião e dia 8 de dezembro Nossa Senhora da Conceição. Aí o meu pai e meu tio pegaram o santo e venderam para São Paulo, porque ele era um antigo, tinha coroa de ouro, tudo. O São Sebastião tinha coroazinha de ouro e tinha as flechas de ouro. Eles venderam o casalzinho. E aí a vovó já tinha falecido, né? Aí, quando formou a Conceição, vamos por Nossa Senhora de Conceição por causa da minha avó, que ela gostava muito desses dois santos. Mas eles venderam com o oratório e tudo, conforme estava, eles venderam. Venderam para São Paulo. Seria a Nossa Senhora da Conceição, que é a Nossa Senhora Aparecida hoje, né? De madeira. Com relação à colonização, a senhora mencionou que o seu avô veio da Alemanha, né? Meu bisavô veio da Alemanha. Quais as outras nacionalidades que compuseram a cultura aqui de Pissarras? Os portugueses, né? A maioria é português. Os Pintos, Figueiredo, isso aí são tudo português, né? Da Alemanha mesmo, que veio para nós aqui, mas foi o meu bisavô, né? Naquela época, eles vieram primeiro para Armação, né? Porque vieram atrás da pesca da baleia, né? Depois aí vieram para... E também teve aqui, a minha tia casou com um português que veio de Portugal, né? Ele trabalhava em Portugal na travessia deve ser de uma balsa, de alguma coisa que ele remava, ele atravessava as pessoas num barco, a remo. E ele veio de Portugal e ele deveria ter dinheiro, porque naquela época não tinha banco aqui, nem em Itajaí. Ele buscava o dinheiro no Rio de Janeiro, ou alguém mandava para ele do Rio de Janeiro, de Portugal, né? Ele morreu aqui, ele casou, ele teve 3 filhos, os filhos já faleceram, mas tem uns netos portugueses. Olhando hoje toda a trajetória da senhora, né? Todas as lutas, todas as conquistas, né? Então a gente tem a paz, a gente tem o posto, a gente tem várias conquistas aí de luta da senhora e de outros companheiros também. A senhora, olhando agora todo o seu histórico, né? Toda a sua história, a senhora se sente uma pessoa realizada? Ficou alguma coisa que queria ter feito e não conseguiu? Não. Tudo que eu lutei, eu fui até o fim. Não deixei assim nada, por que eu não fiz isso? Não. Se eu tinha que levantar cedo para ir lá buscar tal coisa, eu ia lá buscar tal coisa. Eu, por exemplo, eu trabalhei na PAI, eu queria saber por que aquele meu aluno tinha
tipo de problema. Eu fui na AMA de Joinville, levava o meu aluno lá para saber o que eu poderia fazer mais para aquele meu aluno. Aí eu levei várias mães, ia com as mães, né? Arrumava passagem para mim e para as mães. Fui a Joinville na AMA, lá tinha uma triagem, veio um pessoal de Minas, porque a AMA de Joinville, ela trabalha com autista. A primeira vez que eu ouvi falar em autista foi em Joinville na AMA. Aí eu tinha 2 alunos que eu achava que era autista, levei em Joinville. Levei as mães dele junto. Eu trabalhando com o aluno, eu nem sabia que a menina era cega, de uma vista. Levei lá na AMA, para triagem, vinha quando a AMA trazia especialista de Minas. Os especialistas eram mineiros. E eu marquei lá em Joinville, levei a menina. E a mãe, cheguei lá. E a menina tinha o costume de coçar o olho. Coçava o olho o tempo inteiro. Mas sabia lá o que tinha, ela não falava. Aí, a entrevista com a mãe contou que a menina quebrou um copo e passou no olho. Lá é que eu fiquei sabendo quantos anos eu já estava com essa menina. Que a mãe nunca contou nada pra gente. E eu sempre perguntava, por que ela coça tanto esse olho, né? Porque aí eu levei lá, porque a menina não tomava remédio, ela não dava ataque, ela não dava nada. Só que a menina, assim, era agitada, gritava, tinha umas certas coisas. E aí ela, lá na AMA, tinha médico também, né? Então, foi dado Gardenal, na época eles davam muito Gardenal para as crianças. Aí a moça deu o histórico para mim da menina, para me trazer, e eu li que a menina era cega de uma vista, estava ali contando. Essa senhora nunca contou nada. Estamos muito aí, né, para a menina. Então, assim, antes da pandemia eu fui na PAI, um belo dia eu sempre vou na PAI. Agora está tudo diferente na PAI, tudo moderno, ninguém me conhece. Estive lá nesses dias, aí ela disse para mim, quero fazer uma pergunta para ti. Eu digo, mas faz. Acredita que as crianças ainda tomam a mesma dosagem de criança, que já são velhos, né? Tem criança que já tem 40 anos, né? 30 e pouco, 40, 50. Tomam a mesma dosagem de quando foram no médico. Como criança, entendeu? Credo. Essa mãe não levou mais no médico? Não, ele toma mesmo aquele Gardenal ali, aquela mesma quantidade. Elas contaram para mim. Que aí foram ver, porque cada criança, eu tinha uma pasta, com tudo que a criança tinha. Então aí elas começaram a olhar as pastas e viram que aquela criança já é um adulto, já é velho, e continua tomando lá 6 gotinhas ou 5 gotinhas, sei lá, ou de um comprimido ou meio comprimido. Nossa. Fui na PAI, elas contando para mim, eu digo, e a PAI, assim, nesses dias, me ligaram para mim. Eu disse, olha, eu não tenho controle, nunca fiz e nem controlei. Quem tem quem está é contabilidade, é presidente, é diretor. Porque assim, quando a PAI, começaram a construção da PAI, a PAI vivia de casa alugada. E existia um casal, um senhor português, o Manuel. Eu trabalhava de telefonista. E o seu Manuel, eu conhecia bastante ele, quando eu trabalhei de telefonista. E ele tinha, assim, um carinho por mim, e eu tinha um carinho por ele. O seu Manuel, se eu não fosse casado, eu ia casar com o senhor, eu dizia para ele, só para ele conhecer Portugal. Aí, eu saí de telefonista, fui para a escola, fui para a PAI. Aí a PAI estava assim, e o seu Manuel é um homem financeiramente bem. E ele tinha vários terrenos ali. Fui lá, falei com ele, que ele tinha dado um terreno para construir a igreja do Rio Furado, Nossa Senhora da Paz. Porque antigamente o Rio Furado era Rio Furado, não era Nossa Senhora da Paz, hoje é Nossa Senhora da Paz. Aí eu fui lá no seu Manuel, contei para o seu Manuel que a PAI precisava de um terreno. A PAI tinha comprado um terreno, mas era contramão, perto da BR, ninguém queria. E o seu Vitor Zimmer era um homem assim, que ele lutava pela PAI. Aí contei para o seu Vitor, o seu Manuel.
Está muito contramão lá no Rio Furado, tu queria uma pai para lá. Mas o seu Vitor tinha terreno assim, um aqui, outro lá, não tinha assim vários juntos para dar para pai, senão ele dava. Aí fui lá, vou lá no seu Manuel. Mas ele vai dar, vou lá chorar para o seu Manuel. E eu soube que ele ia para Portugal. O seu Manuel, era um senhor assim, bem antigamente, a camisa aberta, fechadinha assim, de manguinha, não usava camiseta, de calça social com a camisa por fora, sabe? Assim, um senhor bem... E lá no Portugal eles não usam chinelo de dedo, aquele chinelinho fechadinho, né? O seu Manuel usava muito esse chinelinho. Falei para o seu Manuel, o senhor vai para Portugal, dá 2 terrenos do lado da igreja, papai. Pedi 4 terrenos. Tu estava pedindo muito, né? Mas 2 já me dava. Já estava bom. Mas se o senhor puder dar 4, só me dá 4. Aí ele disse, não, vou pensar no teu caso. Se o senhor for para Portugal e não vir mais, fica isso aí para quem? Para quem o senhor vai deixar isso aí? Mas eu não vou morrer. Eu disse, né, mas dá esse terreno. O senhor tem tanto, ele era um senhor já de idade. O senhor tem tanto terreno aí, e o senhor nem usa. Dá 2 terrenos, papai. Mas ele não tinha telefone, e naquela época poucas pessoas tinham telefone. Ah, seu Manuel, eu venho aqui amanhã, peguei a bicicleta, vou lá amanhã atrás do seu Manuel. Aí tomei um café com o seu Manuel. Seu Manuel, dá o terreno para pai. Não é para mim, é para pai. Pois eu nem dormi essa noite, pensando nos teus 2 terrenos. Eu vou dar o terreno. Olha, e o seu Manuel não morreu? Não foi para Portugal e não morreu? Se o senhor morrer e for para Portugal, e aí eu vou ficar com aquele pesar porque o seu Manuel não me deu o terreno. Ele disse, mas tu não está me desejando a morte? Eu disse, claro que não, mas olha, o dia da manhã pertence a Deus, seu Manuel. Me dá os 2 terrenos. Eu disse assim, quando o senhor vir, se o senhor se arrepender, eu devolvo para o senhor. Mas rapaz, vai ser tão bom, eu vou vir aqui com as crianças na cadeira de roda, visitar o senhor. Eu vou passar o dia inteiro em volta do senhor aqui, porque ele tinha assim um sítio bonitinho, né? Aí ele para mim assim, ai, abusada, ele me chamava de abusada. Vai, abusada, vai, eu vou te dar os 2 terrenos. Olha, amanhã o senhor está no cartório, que horas? 9. Se não veio, eu venho buscar o senhor, tá? A gente tem uma variante velha lá, uma amarelinha creme. Vou vir buscar o senhor. De manhã, falei para o Miro, aquele velho miserável vai te dar os 2 terrenos, não acredito. Disse, vai, Miro, vai. Ei, aquele da igreja, o Miro tinha pedido, né? A gente afundou a igreja ainda não tinha construído. Imagina que ele vai te dar mesmo. Não, se ele não vir, eu vou contigo lá para o seu Manuel assinar. Eu disse, e aí tu vai dar, o Udo era dono do cartório aqui, que hoje o Udo é dono do cartório, o Udo vai dar a escritura. O Udo, não, acredito que tu inventa coisa e vem pedir para mim pagar a escritura. O Udo vai dar a escritura. O Miro trabalhava no cartório, já está aposentado. Uma benção, Miro. Aí foi, o seu Manuel fez a escritura, em 15 dias a escritura saiu pronta. O seu Manuel não morreu para lá. A empregada que provou que trabalhou com ele lá, a empregada, porque o seu Manuel era solteiro. Ele não tinha mais pai nem mãe. E não tinha irmão também lá, em Portugal. Eles também não vieram procurar. A pai agora vai construir. Agora que a pai vai construir. Aí a pai, o Humberto não queria a pai lá porque era longe por saúde. E o seu Vitor também não queria. Aí o seu Vitor, antes de falecer, me chamou e pediu para mim ir lá em Laguna, e eu estive em Laguna, porque ali no lado do posto de saúde, onde tem aquele condomínio no fundo ali, é do Franklin Máximo. Franklin Máximo era um homem aqui de Santo Antônio, e ele era dono desse terreno lá. Ele morreu, ficou para o filho parece que morreu, ficou para os netos, não fizeram nada, né? Uma trilha que vem ali do posto de saúde por trás, vai até o rio. Aí ele mandou eu ir lá pedir, conversar com o filho dele, nessa época o filho dele era vivo, para trocar. O seu Vitor dava uns terrenos
vários assim separados, para trocar por aquele terreno ali, né? Mas aí eu fui lá, ele veio, ficou aquele mês de passar ali, aí o seu Vitor ficou doente e faleceu. Hoje diz que é o neto que comanda aquilo ali, que a prefeitura até comprou do neto. Mas o seu Vitor queria que fosse perto do posto de saúde. Entrou Humberto como prefeito. Ficou eu incomodando Humberto, que a gente vivia em casa, era móveis para lá, móveis para cá, quebrava tudo, mesa, cadeira, vivia de aluguel, né? Aí tinha que esperar o veranista ir embora, lá para março, ou se alguém tinha uma casa de aluguel, alugava no verão, para pai começar lá para maio, abril, maio, aí começava a funcionar. Aí Humberto entrou e construiu aquele figueirão, e construiu o posto de saúde lá, e aí disse que ia fazer a pai lá. Mas aí quando a gente arrumou uma verba federal, só que a verba veio e a Pai da Penha tinha começado a funcionar. E nós já tínhamos pedido essa verba várias vezes, essa verba federal, para a construção da Pai. Aí a verba veio para a Penha, a N rapidinho arrumou a documentação e ficou com a verba e construiu a Pai lá. E nós chupamos o dedo. Aí Humberto, não lembro se veio, nessa época eu não estava mais na Pai, mas não lembro se veio a verba ou se Humberto construiu, fica nos fundos do Figueirão e do lado da Pai. Agora a Pai está muito grande, já está com 2 casas alugadas, elas contaram para mim, e que lá vão construir porque lá é pequena, vão construir para aquele mais velho, mais adulto, que menos deficiência, né? Que deve atingir 200 e pouco ou mais de aluno, muita criança pequenininha, com problemas, né, de autismo, com problemas excepcionais. Né? Então, aí voltando à Pai, esse levantamento para a construção da Pai, eu pedi para os veranistas, que eu conhecia quase todos os veranistas, eu pedi no comércio, cada pessoa ajudava na luz. Aí nesse dia me ligaram perguntando se eu sabia quem eram as pessoas. Inclusive, aí eu no começo eu dava um carnezinho, e depois a pessoa já descontava na luz para a Pai, né? Então aí a Pai é que organizava. Aí eles perguntaram se sabia se ainda tinha muito que estava pagando, se não estava. Isso aí vocês têm que perguntar na diretoria, o contador, sei lá, da Pai, né? E o CIEF era uma escola modelo, hoje não tem mais integral, né? Que faz falta para o povo de Pissarras, porque uma criança hoje de pré-adolescente vai de manhã para a escola e à tarde, ou vai à tarde para a escola, não tem com quem fica, né? E naquela época ficava o dia inteiro no CIEF. A mãe podia trabalhar tranquila, que as crianças estavam no CIEF. À tarde tinha oficina, tinha judô, tinha música, tinha artes, eu trabalhava com artes. Tinha bordado, tinha crochê, tinha sucata, tinha uma aula de assistir televisão, vídeo, filme. A criança passava a tarde, geralmente a criança estudava de manhã e de tarde o CIEF era para essas coisas. Aí quando a gestão foi mudando, os diretores foram mudando, os secretários foram mudando, depois da pandemia tiraram o integral, que hoje, como o Pissarras aumentou bastante, eu acho que deveria ter o integral. Foi uma pena tirar o integral. Dona Alita, quer deixar uma mensagem para os que vieram e que irão vir agora depois da senhora? Tem que correr atrás do seu sonho, viu? Não desistir. Tudo que quer conseguir, tem que ir à luta para conseguir. Eu, por exemplo, eu era menina, a minha avó dizia que eu ia ser professora. Eu nunca imaginei que eu ia ser professora, mas eu gostava de estudar. E fui à luta, né? Eu sou professora e amo o que eu fiz, e amo o que eu faço. E sei lá, eu sou uma pessoa, sou feliz. E tive um monte de contratempo já na minha vida, né? Muitos altos e baixos. Já superei tudo isso e hoje
Se eu se eu hoje querer comer uma coisa gostosa, nem que custe caro, mas eu vou lá, compro e como, porque amanhã pertence a Deus. Nunca faça plano eu amanhã. Olha o seu Manuel. Amanhã pertence a Deus. Se eu tenho que fazer alguma coisa hoje, eu faço hoje. Se eu tenho que ir na igreja hoje, nem que chove, mas eu vou. Se eu tenho que ir em Itajaí hoje, eu vou. Todo mundo sabe que eu sou muito andeja, muito corriqueira. Aqui em Pissarras todo mundo vi tu lá em tal lugar, ou vi tu lá embaixo. Eu ando em Pissarras o tempo inteiro. Se eu estou em Pissarras, eu vou lá embaixo, eu vou lá na minha amiga, vou lá no loteamento. E eu tenho uns amigos lá no loteamento que são de São Paulo, são muito meus amigos, amo muito eles, sou muito bem recebida lá. Conheci assim, atrás de, por acaso, né? E tenho amigas que amo muito, amo minha sobrinha, meu sobrinho, amo o prefeito, a família dele. Nós somos uma família unida, sabe? Assim a gente sempre conversa. Quando a gente não conversa, puxa, estava com saudade de você. Então, meu sobrinho, pela parte das minhas irmãs, pela parte do meu pai, pela parte da minha mãe, sou bem família. Tá? Às vezes o Rogério viaja, bate, olha, eu vi uma coisa bonita lá em Mato Grosso. Ele mandou uma mensagem, uns áudios muito lindos para mim. Onde tu tá? Pensei que até que ele estava por aqui. Não, eu cheguei agora em Mato Grosso, estou almoçando, vi essa casa linda aí, cheia de papagaio, mandei uma foto para ti. Então, assim, me dou bem com a minha família. E meus filhos, amo, eu tenho 2 netinhas, eu também tenho enteado, né? Tenho 2 enteadas e um enteado. E tenho também os netos por parte do meu marido, me dou bem com as minhas enteadas, com meus enteados, com as minhas netas. Eu tinha uma neta minha mesma, do meu filho de 15 anos, minha amiga, minha parceira, e tenho umazinha de 5, que também eu sou aquela avó que faço um brigadeiro para aquele neto, eu faço uma comida gostosa para aquele filho, para aquele neto. Estou sempre disposta, às vezes uma amiga liga, aí preciso de ajuda para arrumar um documento de uma pessoa carente e tal. Vou atrás do documento, vou atrás do que precisa, ligo para o Duda me recebe muito bem, me atende muito bem. E os advogados de Pissarras todos me conhecem, todos são meus amigos. E gosto muito, conheci o doutor Luiz Eduardo, que é oftalmologista, também é muito meu amigo. Fiz Pissarras, Barra Velha, Itajuba, entregando folhetinho, que ele chegou recém em Pissarras, não tinha cliente, para ajudar ele a ter uma boa clientela. É alguém que precisa de mim, eu estou aí. Para ajudar o próximo, né? E nessa vida a gente não leva nada, leva só o que tu faz de bom. Tá? Meu marido tem carro, mas eu não tenho carro, nem sei dirigir. Ando de Uber, ando de bicicleta, ando a pé. E estou aí para, se vocês precisarem de mim, estou aí à disposição. Dona Alita, foi um prazer conhecer a senhora. Eu também, que Deus abençoe grandemente nessa caminhada de vocês.